Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 3 de março, e como ocorre todas as sextas-feiras, fazemos um balanço de como foi a semana nos principais mercados, na economia, na política, e por aqui uma semana curta, já que emendamos os feriados de carnaval, na verdade 2 pregões e meio apenas na Bovespa, mas os mercados no exterior funcionaram regularmente em diferentes países e pegamos somente as principais bolsas do mundo, não teria muito o que ser ajustado para o pregão aqui do Brasil. Mas ocorre que no último pregão da quarta-feira, o dia que aqui voltamos a operar, as bolsas reagiram forte e, portanto, o ajuste por aqui também foi positivo. Ainda no início da semana, o presidente americano Donald Trump fez o seu primeiro discurso ao Congresso americano e todo o noticiário sobre o encontro foi bastante positivo, mostrando um Trump mais amigável, aglutinador, pedindo que os partidos se entendam, e isso apesar de falar bastante sobre as suas vertentes de campanha, inclusive o famigerado muro na fronteira com o México. Mas Trump também versou sobre redução de impostos, e isso soa como música tanto para empresas como para a classe média, e ainda solicitou ao Congresso a aprovação de investimentos em infraestrutura da ordem de $1 trilhão, e isso foi o ponto de destaque do seu discurso para os congressistas. Mas Trump também não explicou como será a sua reforma fiscal, mas seguiu dizendo que será ampla. Seu secretário de Tesouro, Mnuchin, disse que as reformas fiscais ainda não estão acabadas. Além de Trump jogar essa lenha, esse combustível nos mercados, ainda tivemos a divulgação de índices de atividades PMI do setor industrial e do setor de serviços, e para diferentes países do mundo no mês de fevereiro, e como regra geral, todos eles vieram em alta e todos acima de 50 pontos, o que significa expansão das atividades, exceto o indicador industrial do Reino Unido e o americano, que caíram no mês de fevereiro. Os indicadores do segmento de serviços também vieram com comportamento misto, alguns em queda, outros em alta, mas todos também acima de 50 pontos. Na China, o índice PMI de fevereiro industrial subiu para 51,7 pontos, de anterior vindo de 51 pontos. Na Índia, também subiu para 50,7 pontos e mostrou expansão forte da atividade. O mesmo ocorreu na Alemanha, subindo o índice de atividade industrial para 58,6 pontos e na zona do euro para 55,4 pontos, no maior patamar dos últimos 70 meses. Na Austrália, tivemos a divulgação do PIB referente ao quarto trimestre, ele subiu 1,1%. Em Portugal, uma expansão no quarto trimestre de 0,6%, acumulando uma alta em 2016 de 2 pontos percentuais. E na Espanha, no quarto trimestre, expansão de 0,7% e alta no ano de 3 pontos percentuais. Aliás, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, indica que o grupo do G20, as 20 maiores economias, cresceu pelos últimos 3 trimestres seguidamente, mas ainda está 10% abaixo de antes da crise de 2008. Nos Estados Unidos, durante a semana, vários dirigentes do Fed discursaram e o tom foi sempre de abrir espaço para uma elevação da taxa de juros na reunião de março. Contudo, as incertezas que ainda restam sobre principalmente a política fiscal de Donald Trump tornam essa atitude de elevar juros um pouco menos provável. Mas ainda assim, no último dia da semana, a presidente do Fed, Janet Yellen, disse que os dirigentes do FONC vão considerar certamente uma elevação da taxa de juros no mês de março e que ela própria acha isso apropriado para o momento. Afinal de contas, a inflação já começa a se aproximar de 2 pontos percentuais, o emprego já está próximo do pleno emprego e a economia americana segue se fortalecendo. No plano político,
Donald Trump deu declarações de que a paz se faz pela força, essa é uma declaração complicada, e propôs ainda a ampliação do arsenal nuclear americano. Seu secretário de Justiça, Jeff Sessions, foi questionado sobre encontros com o embaixador russo. O FBI está investigando, e também no último dia da semana foi noticiado que o genro de Donald Trump também manteve encontro com os russos. Nos Estados Unidos, ainda falando no plano econômico, a renda pessoal do mês de janeiro evoluiu 0,4% e os gastos com consumo subiram 0,2%. Os investimentos em construção, esses sim encolheram 1 ponto percentual no mês de janeiro. Durante a semana foram anunciados dados do livro bege, uma síntese da economia americana, mostrando empresários confiantes, mas numa escala menor do que em períodos anteriores. Salários com alta modéstia e mercado de trabalho com um relato de escassez em alguns distritos considerados. Outro fator preocupante é o processo eleitoral em países da Europa, principalmente na França, com Le Pen e também o Fillon e Macron, todos eles envolvidos de alguma forma com recurso, com utilização de recursos que não eram para ser feito dessa forma, e emprego de familiares. Falando um pouco da economia local, a pesquisa Focus mostrou inflação oficial regredindo para 4,36% na expectativa do final do ano de 2017 e PIB para 2018 crescendo 2,37%, na pesquisa anterior estava em 2,30%. A produção industrial para o ano de 2017 também melhorou um pouco para 1,9% e de 2018 também subindo para 2,28%. Esses dados são previsões para o final do ano de 2017. Já a ata do Copom da reunião, que reduziu a taxa Selic para 12,25%, mostrou que a intensidade da queda vai depender do tamanho do ciclo. Esse é um ponto, da atividade econômica, como é que ela vai se comportar, e de fatores de riscos, e aí considerando os fatores de risco, principalmente os advindos dos Estados Unidos. Ficou claro também que depende de reformas a serem feitas por aqui, principalmente a reforma da Previdência Social, e que o Copom quer um pouco mais de flexibilidade para agir sem se comprometer. Também ficou claro na ata e ficou claro em outras atas de bancos centrais também anunciadas, todas as incertezas que pairam sobre a política econômica de Donald Trump, mas, de qualquer forma, o Copom deixou a porta aberta para, quem sabe, acelerar a queda da taxa de juros, não mais na velocidade cruzeiro de 0,75%, mas podendo chegar até 1 ponto percentual. Por aqui, o Banco Central também anunciou o fluxo cambial do mês de fevereiro, ele ficou negativo em 4,6 bilhões de dólares, fruto de um fluxo financeiro negativo, uma saída de recursos de 8,1 bilhões de dólares. No ano, o fluxo cambial passou de positivo para negativo em 908 milhões de dólares. Um dado positivo foi o saldo da balança comercial no mês de fevereiro, foi recorde para o mês de fevereiro de toda a série histórica considerada. Teve um superávit de 4,5 bilhões de dólares e acumulando num ano superávit de 7,28 bilhões de dólares. E na Bovespa, no mês de fevereiro, os últimos dias foram de saída de recursos, mas o mês de fevereiro terminou com um ingresso de recursos de investidores estrangeiros no montante de 639 milhões de reais e o saldo líquido do ano para esses 2 primeiros meses é de 6,9 bilhões de reais. Resumindo a semana, Bovespa terminou a semana nos 2 pregões e meio com uma alta de 0,19%, índice em 66.785 pontos. No último dia da semana, uma alta de 1,41%. O Dow Jones encerrou a semana com alta de 0,88%, Nasdaq com alta de 0,43%,
E o dólar por aqui teve uma alta na semana de 0,26%, moeda cotada a 3,117, e no último dia uma queda de 0,96%. Falando um pouco das perspectivas para os próximos períodos, passamos certamente por uma fase de realização de lucros de curto prazo, não tão bem absorvida pelo fluxo de recursos como foi em períodos precedentes. É bom a gente lembrar que a desvalorização do dólar faz com que os ativos por aqui encareçam um pouco mais e isso dificulta a sequência de pregões de alta. Antes disso, também chegamos a diagnosticar algumas mudanças de posição, ações que já tinham subido bastante por ações que ainda não tinham subido tanto, e isso claramente influenciou o comportamento de ações da Vale, do setor siderúrgico e também de alguns bancos que vinham subindo forte. Apesar disso, se nós olharmos para o conjunto do mundo, vamos ver que os índices das bolsas americanas bateram sucessivos recordes. Eu cito o Dow Jones acima dos 21 mil pontos, encerrou a semana inclusive acima disso. As bolsas europeias também com máximas em alguns anos, e até a Bolsa de Tóquio no maior patamar desde dezembro de 2015. Por aqui, chegamos a ficar próximo dos 70 mil pontos, voltamos aos 65 mil pontos e encerramos próximo dos 67 mil pontos no final dessa semana. Claro que existem ainda muitas dúvidas no plano internacional, principalmente com a política econômica de Donald Trump e o processo eleitoral em alguns países da Europa. Nós citamos a França, mas poderíamos botar no mesmo pacote Itália, a Holanda, a Alemanha também como possíveis atividades de risco. Há um processo nas eleições anti-establishment e isso pode comprometer um pouco o comportamento dos mercados. Mas, de qualquer forma, achamos que a Bovespa tem espaço para ir buscar nos próximos períodos 70 mil pontos ou próximo disso. E claro que vamos ter que contar para que isso ocorra com o fluxo de recursos voltando a ser positivo no mercado local e também com um bom comportamento dos mercados no exterior. Eram essas as minhas observações. Tenham todos um bom final de semana. Nós vamos estar de volta na segunda-feira próxima, bem cedo, com o nosso Bom Dia Investidor. E lembro que tem um texto associado a esse vídeo que contém um pouco maior detalhamento, número de alguns dados importantes da economia local e internacional. Portanto, até a próxima segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana.